Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, diz assim: E viu-se um grande sinal no céu. Preste atenção nos detalhes. Grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A igreja, versículo 2. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E deu à luz um filho, um homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho. E tempos, e metade de um tempo. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Todos juntos, versículo 17. 1, 2, 3 e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graça, queremos te louvar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe, Senhor, a vida dos meus irmãos, abençoe-nos nesta noite, nos dê graça, sabedoria na Tua palavra, é o que nós te pedimos, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Continua conosco,
em nome de Jesus. Amém. Se assente glorificando a Jesus. Meus irmãos, estamos no 12º capítulo do livro de Apocalipse. Estamos estudando este livro e eu confesso aos irmãos que para mim tem sido uma bênção, em especial. A minha fé tem sido renovada para a glória de Deus. E um dos meus objetivos ao findar este livro, eu acredito que já mudou algo no seu coração, mas um dos meus objetivos, e eu tenho certeza que esse é o desejo do Espírito Santo também, é que todas as vezes quando você ouvir uma mensagem escatológica, doutrina das últimas coisas, você não vai dizer assim, ai meu Deus, misericórdia. Não, você vai dizer, ora vem, Senhor Jesus. Pastor, como eu vou descobrir se eu estou bem diante de Deus? É quando alguém fala assim, Jesus está voltando, e tu fala, oh meu Deus do céu, me ajuda a melhorar. É porque tu não está bem não. Agora se você ouvir assim, Jesus vem, pode ser agora, e tu fala assim, ora vem Senhor Jesus, glória a Deus, é porque tu está bom para ir para o céu. Então se você tem medo ainda, aproveita que a porta da graça ainda está aberta. Amém ou não amém? Queridos, vamos lá. Esse capítulo, ele ao entendermos, eu acredito que vai casar com tudo que nós já lemos até aqui. E eu acredito que a sua mente vai abrir-se um pouco mais, a compreender um pouco esse livro melhor. Nós precisamos entender que o livro de Apocalipse, o tema central do livro é revelar Jesus. Amém? Por isso, o seu livro, a tendência do que significa é revelação de Jesus Cristo. É revelar Jesus. Outro sim, nós vemos também no capítulo 2 e 3, as mensagens de Jesus à sua igreja. No capítulo 4, nós vamos prestar muita atenção a um detalhe, quando o Senhor diz a João, João, sobe para cá, que eu vou te mostrar, capítulo 4, as coisas que em breve hão de acontecer. Então, de uma forma bem simples, a partir do capítulo 4, nós vamos ver coisas, João vai ver coisas, que breve hão de acontecer. Amém ou amém? Então nós temos que ter esse raciocínio, coisas que ainda vão acontecer. Segundo ponto que é importante nós estarmos atentos, é que João agora ele está no ambiente da eternidade. João está no ambiente espiritual. Então João está vendo o passado, o presente e o futuro diante dos seus olhos. Então por isso que vai ter hora que você vai falar assim, e vi no céu, mas tu pensa assim, mas João já não estava no céu? E vi descer do céu, mas tu pensa, poxa, mas ele não já foi levado para o céu? Ele está numa dimensão espiritual tremenda. Então por isso que é bom você ler com calma o livro, como eu disse, imaginando-se uma grande tela, um grande quadro, e você vai encaixando os pontos que nós vamos lendo a cada situação, cada passagem do texto. Pois bem, o capítulo 12, nós vemos aqui personagens importantes que se destacam no texto. O primeiro personagem é a mulher. O segundo personagem é o menino que está no seu ventre. Uma criança está no seu ventre. Essa mulher está grávida. O terceiro personagem é o dragão.
E quando nós vamos observar esse texto, como nós já falamos aqui, há muitas linhas de interpretações. Uma interpretação que todos chegam à mesma conclusão. Quem é o dragão grande que aparece aqui? Vermelho. Quem é? Satanás, o diabo. Todos nós chegamos à conclusão, certo? Amém ou não amém? Então, aqui todo mundo chega num denominador comum. Todo mundo chega no mesmo ponto. Entendemos que o dragão grande vermelho é Satanás. Amém ou não amém? Maravilha. Pronto. Agora a mulher, pastor. Quem é essa mulher? A mulher, algumas linhas teológicas, alguns estudiosos, uns dizem que a mulher é Eva. Outros dizem que a mulher é Maria. Outros dizem que a mulher é a nação de Israel. Outros dizem que esta mulher representa a igreja. Eu vou mostrar para vocês aqui a visão ou a interpretação que nós conseguimos abraçá-la melhor e compreender melhor conforme nós vamos lendo o texto, tá bom? Mas você precisa estar ciente que há pessoas que vão chegar a outro entendimento daquilo que nós temos ao estudar esse texto. Amém ou não amém? Então vamos lá, versículo 1. Versículo 1. Preste atenção nos detalhes do texto. A Bíblia fala, irmão, nos detalhes. E viu-se um grande sinal. E viu-se um grande sinal. Veja aqui que há um simbolismo tremendo. E viste um grande sinal na onde? No céu. Então você precisa entender que João, ele está tendo uma visão. E essa visão que ele está tendo, ela não está acontecendo na terra. Ela está acontecendo no céu. Nós, essa igreja é uma igreja estudiosa, graças a Deus. E na Bíblia, nós sabemos que há quantos céus? 3 céus. O céu natural ao qual nós conseguimos ver e enxergar com os nossos olhos. O céu lá do espaço, dos astros, planetas, que nós não conseguimos ver a olho nu. E o céu morada de Deus. Então nós precisamos entender na Bíblia que há 3 tipos de céu. Ok? Até aqui, amém? Então conforme você vai entendendo isso, nós vamos lendo, você vai começando a compreender melhor o texto. João tem uma visão e ele vê um grande sinal, na onde? No céu. E ele vê uma mulher. E nós vemos, irmãos, que a figura da mulher, ela representa, por algumas vezes, na Bíblia, a nação de Israel. Também nós vemos que a mulher representa na Bíblia a igreja. E nós vamos ver também lá no livro de Provérbios, lembra que nós estudamos o livro de Provérbios? Que apareceu uma mulher sensual, seduzindo. E tinha uma mulher estranha, conhecida como mulher estranha, que é conhecida como a falsa religião. No livro de Apocalipse nós vamos ver também uma outra mulher, conhecida como a grande prostituta, uma falsa religião. Então, nós podemos entender que esta mulher, que ela aparece aqui, alguns creem que esta mulher representa a nação de Israel. Por quê? Porque ela vai gerar um menino. E esse menino, quando você vai ler nas características do menino, você vai chegar à conclusão de dizer assim, esse menino é Jesus. Só que eu quero que você entenda agora a visão que nós vamos passar para você. Eu ficava meio na dúvida, eu acho que é Israel. Mas conforme você vai lendo versículo por versículo, devagarzinho, você vai perceber, eu vou mudar um pouco de ideia. Essa mulher, ela representa a igreja. Pastor,
como o senhor vai afirmar isso? Vamos ler os textos seguintes e você vai chegando à conclusão comigo. Ok? Porque acreditam que a mulher é a nação de Israel? Porque Jesus veio do povo de Israel, judeus. Só que nós vamos chegar a um denominador comum e você vai entender um pouco a minha visão. Por isso preste muita atenção, tá bom? Amém ou não amém? Maravilha. Então vamos lá. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Pastor, o que representa o sol na Bíblia? O sol na Bíblia, primeiro, representa justiça. Primeiro, sol na Bíblia representa, vamos lá, sol na Bíblia, primeiro, representa, primeiro ponto. Por quê? O mesmo sol que amolece o barro, ele endurece a cera. Sol fala de justiça. Sol vem para o justo, vem para o ímpio. Só que quem é que muda? É o sol? Não, é a qualidade daquele que está recebendo. Se você é cera, o sol está te pegando e tu vai derretendo. Se você é barro, o sol está te pegando e você está endurecendo. Como assim, pastor? Você já percebeu que no culto, acabando o culto, tem irmão que sai assim: rapaz, o culto hoje foi tremendo, ô glória, estou sapateando no poder. Mas vai ter gente do outro lado dizendo assim: rapaz, o culto hoje foi ruim demais. Misericórdia, o pastor estava mal demais. O problema era o sol? Não, o problema era quem estava recebendo. Aí a pergunta para mim e para você hoje: quem é você? Tu é cera que derrete? Ou tu é um barro que endurece? O sol é o mesmo. Sol fala de justiça. Lembrando que nós estamos também estudando o texto, capítulo por capítulo, de uma forma devocional, trazendo para a nossa vida. Amém ou não amém? Então vamos lá, é culto de ensino. Pastor, esta mulher está vestida de sol. O que representa o sol? Primeiro, justiça. Segundo, a glória de Deus. Jesus está no monte da transfiguração. E quando ele está se transfigurando, se revelando, o escritor escreve assim, ó: e não conseguíamos olhar para ele, porque a glória no seu rosto era tão forte quanto o sol do meio-dia. Então, esta mulher está vestida do sol, da glória de Deus. Antes do pecado, do que Adão e Eva se vestiam? Eles andavam nus. Mas como assim, pastor? Eles eram vestidos da glória de Deus. Quando a Bíblia diz assim: todos pecaram e foram destituídos ou despidos da sua glória. Ou seja, era a glória de Deus que era a vestimenta deles. Era a glória de Deus que estava sobre a vida deles, porque eles não tinham pecados. Essa mulher que nós vemos aqui, preste atenção nos detalhes, ela está vestida do sol, da glória, da justiça de Deus. Outro ponto, essa mulher, ela não está nua. Amém ou não amém? Essa mulher, ela não está nua, ela está vestida. E trazendo um lado devocional e pastoral para a nossa igreja, igreja não é lugar de mostrar corpo, igreja não é IML. A gente tem que saber se vestir, tanto mocinho como mocinha, tanto varão como varoa. Igreja não é para ficar mostrando corpo, porque aqui não é IML. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Então essa mulher, ela não está nua, ela está vestida, e não está vestida de qualquer coisa, ela está vestida do sol, que representa a justiça e glória de Deus. Glória a Deus. Até aqui tudo bem? Maravilha. Então vamos lá, estamos no versículo 1, tá? Tendo a lua debaixo dos seus pés.
De dia, a Bíblia vai nos dizer que de dia quem governa o dia é o sol. E de noite, quem governa a noite é a lua. Então, quando nós falamos de lua, falamos de tempos de escuridão, tempos da noite. A lua não tem uma luz própria. A lua só brilha por causa do sol. Então, nós vamos observar que ela é a rainha da noite. E noite fala de tribulação. Noite fala de luta. Então observe que esta mulher, ela está vestida do sol e sobre seus pés, ela está em cima da lua. Pastor, está sobre cima fala de domínio. Isso quer dizer que ela está sobre o domínio das noites escuras, das tribulações, das angústias. Ela está por cima das situações difíceis. Terceiro ponto: havia uma coroa de estrelas sobre a sua cabeça. Coroa fala de honra. E nós vamos observar que esta mulher, ela está vestida do sol, sobre a lua, por cima da lua, demonstrando domínio e poder sobre as noites escuras. Ela tem sobre a sua cabeça coroa, que fala de honra, e havia na coroa 12 estrelas. As 12 estrelas, por isso que as pessoas, alguns estudiosos, falam que esta mulher representa a nação de Israel. Por quê? Porque na sua coroa tem 12 estrelas. Quantas tribos tem Israel? Quantos apóstolos tem? Então eles vão dizer, é a nação de Israel. Só que o 12 também fala da totalidade plena do Senhor. O número 7 é o número da perfeição. Perfeição terrena, da plenitude. Mas o número 12 no mundo espiritual é o número da plenitude. É a porção dobrada. Então nós vamos observar que essa mulher, ela está sendo honrada. A sua coroa tem 12 estrelas. Até alguns digam assim, pastor, mas estrela também quer dizer anjos. Ela tem uma coroa. Essa coroa brilha forte. Ou seja, essa mulher, ela recebe honra. Essa mulher, ela tem uma plenitude sobre a vida dela. E quando falamos de estrelas também, quem nós lembramos? Quem nós lembramos de estrela? Lembramos de promessas. Essa mulher tem sobre a sua cabeça a coroa que tem 12 estrelas, ou seja, ela está debaixo das promessas. Quem está me entendendo até aqui diz amém. Vai acompanhando o raciocínio aí, senão você vai ficar meio devagar. Então, se estrela representa a promessa e está sobre a cabeça dela, ela está debaixo das promessas. Ela está debaixo das? Pastor, mas como o senhor chegou a essa conclusão? Eu me lembro que Deus fez uma promessa através de um sonho. Para quem? Para José. E qual era o sonho que ele teve? Ele viu o sol, a lua e as se prostrando. Que isso? Era uma promessa que Deus estava falando para ele que ia acontecer. Segundo ponto: Abraão, sim meu senhor, sai para fora. Olha para o céu. Sim, conta as. Senhor, não consigo, que são muitas. Assim serão as minhas promessas na sua vida. Assim será a tua descendência sobre a tua vida. Então, por isso eu cheguei à conclusão que as estrelas representam promessas. Então, se ela está com a coroa honra, com 12 estrelas na cabeça, ela está debaixo das promessas. Debaixo dos seus pés tem a lua. Debaixo dos seus pés tem a lua, e ela está sob o domínio do mal, sob o domínio da escuridão, sob o domínio dos tempos difíceis. Versículo 1. Vamos para o versículo 2. Vamos lá, versículo 2. A igreja pode ler? Vamos lá. 1, 2, 3 e estava. Amém? Pastor, esta mulher, que ela tem promessas, ela está debaixo de promessa.
ela está vestida do sol, glória, justiça, sobre a lua, domínio, controle. Ela está sentindo dores. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que não é porque você tem promessa, não é porque você tem a glória, não é porque você está de cima do controle do mal, que você está livre de passar pelas dores deste mundo. Quem entendeu, diga amém. Então vamos lá, versículo de número 3, que o tempo passa rápido. E viu-se agora um outro sinal no céu. Olha o detalhe, o outro sinal foi no... Onde a mulher está? Onde a mulher está? No céu. E agora ele vê um outro sinal no céu. Então ele diz assim, ó, e vi um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Por que vermelho? Vermelho, sangue, mortandade. Porque esse é o papel do diabo: matar, destruir, sangue. Mas observe que João está vendo a mulher vestida de sol, coroa na cabeça, sobre a lua. Na onde? No céu. Agora ele também está vendo um dragão grande vermelho. E aonde ele está? No céu. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa guerra não é na terra. Você está entendendo? A nossa batalha é no céu, nas regiões celestiais. Quem entendeu até aqui diz amém. Olha, vamos lá. Então a gente está observando aqui que está tendo nas regiões celestiais agora um confronto. Uma mulher e um dragão que tinha 7 cabeças. 7 cabeças, 7, perfeição, plenitude. Ou seja, esse dragão, ele é muito inteligente. Ele não erra. Ele não erra. E o dragão aqui, irmão, fala da sua sagacidade, da sua astúcia. Isso não quer dizer que o diabo vai aparecer para você que nem a gente via nos filmes. Como? Vermelho, chifrudo, com tridente na mão. A Bíblia diz que o diabo, ele se transfigura, ele se transforma em anjo de luz. Então isso aqui fala do seu instinto, da sua sagacidade, um dragão que é para destruir. Mas tu acha que o diabo ele vai querer aparecer para você como dragão? Não, porque se ele aparecer, a primeira coisa que tu vai fazer o que é? É tu que vai correr, sangue, Deus tem poder e vai e sai, não. Agora ele vai aparecer belo, como um anjo, como a Bíblia diz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. 7 cabeças, fala da sua inteligência, 7 cabeças. Também alguns estudiosos acreditam que representam 7 impérios, que são Egito, Assíria, Babilônia, Medos e Persas, Grécia e Roma. E ainda alguns acreditam que fazendo parte dessas cabeças, teve o império de Hitler, que matou milhares de judeus. Então essas cabeças são impérios, mas é tudo ligado a um corpo. Chifre na Bíblia, chifre de animal, fala de poder. Ou seja, a Bíblia vai dizer que eles tinham 7 cabeças, 10 chifres. Então nós vamos observar que que Satanás aqui, ele aparece como um ser poderoso, cheio de poder. Aí nós vamos observar que sobre as suas cabeças tinha 7 diademas, ou seja, coroa fala de honra. Ou seja, onde ele passava também ele vai ter êxito. Então, através do seu poder, através do seu domínio, através da sua inteligência, aonde Satanás aparece, ele vai ter êxito, porque Deus tudo está permitindo. Isso que você precisa entender. Nada sai do controle de Deus. Agora vamos lá. Versículo seguinte, 4. E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu. O que isso representa, pastor? Representa os anjos que estão com eles, anjos caídos. Porque estrelas nós aprendemos que são representantes
ou representam os anjos. Até aqui, amém? Então vamos lá. João está tendo uma visão, uma mulher vestida do sol, pisando sobre a lua, coroa na cabeça. Também ao mesmo tempo João está vendo um dragão grande e vermelho, sete cabeças, né? Chifres, 10 chifres, coroas na cabeça. E agora vai dizendo o texto assim, ó, e a sua cauda era tão grande que após si levou a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então observe que o dragão cai diante da mulher, só que o dragão não ataca a mulher. Por quê, pastor? Porque o objetivo do dragão não é atacar a mulher, é atacar o filho que está na barriga dela. Até aqui, quem entendeu, diz amém. Então vamos para o próximo versículo. Glória ao nome de Jesus. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado, foi para Deus e para o seu trono. É aqui que é um grande destrave. Porque quando nós começamos a pensar que essa mulher é Israel e o menino é Jesus, aqui a cabeça buga. Jesus foi arrebatado para o céu? Sim ou não? Vamos lá? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Tem uns aqui. Quem acha que não, levanta a mão. Oh meu Deus. Quem não acha nada, levanta a mão. Olha só. O filho que nasceu foi arrebatado para Deus. Jesus foi arrebatado? Não. O que o texto diz? Que ele foi assunto aos... O que isso quer dizer? Ele foi subindo devagarzinho diante de todos os olhos. E quando ele está subindo devagarzinho, 2 anjos aparecem para o discípulo e dizem assim, olha, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Então é aqui que destrava tudo. Por quê? Porque Jesus não foi arrebatado. Quando a gente fala de arrebatamento na Bíblia, quando fala-se de arrebatamento, o arrebatamento está ligado a quem? Vamos lá? Fica com medo não, é isso mesmo que você pensou. Arrebatamento está ligado a quem? O arrebatamento está ligado à igreja. Olha só o que diz aqui 1 Tessalonicenses 4:17. Vamos ler todos juntos? Vamos ler o versículo 16 e o versículo 17 de 1 Tessalonicenses. 1, 2, 3 e... Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ó, depois nós, os que ficaram, a encontrar-se o Senhor. Quem é esse povo que vai ser arrebatado? A igreja, nós. Então, aqui abre tudo. Então, quem é a mulher que está vestida de sol? A igreja. Pastor, mas está um negócio tremendo aí, que agora eu quero ver onde o senhor vai falar. Por quê? O menino é arrebatado, só que a mulher fica. É aí que eu quero falar com você agora. Tem alguma grávida aqui? Pô, ia profetizar. Quem não está grávida, está querendo, você vai ficar em nome de Jesus, viu? Receba aí. Quando você olha para uma grávida e a mulher está com aquele barrigão,
Vai, não tem grávida, mas tem ele barrigudinho aqui, ó. Pronto. Quando você olha para a grávida e vê a barriguinha dela, tu tá vendo a criança? Não. Pastor, então o que representa aquela mulher grávida? Representa a igreja nas suas duas fases. A igreja visível que eu consigo e a igreja invisível. Amém? Por quê, pastor? Tu acha que todo mundo que está aqui vai para o céu? Vai ser arrebatado? Infelizmente, não, vai ter gente que vai ficar. O que é isso, pastor? É que o Senhor vai levar uma igreja dentro da... Você está entendendo aqui o raciocínio? Então essa mulher, ela representa a igreja visível e invisível. Por quê? O menino está aqui dentro. Eu não estou vendo, mas eu sei que ele está ali. Pensa comigo aqui. Quando o diabo chega diante da mulher, quem ele quer atacar? A igreja visível? Não, ele quer atacar a igreja invisível. Tu acha que ele quer atacar você, irmão, que é só visível? Que faz tudo desmantelado, escandaliza a igreja, dá mau testemunho dentro de casa, faz tudo de ruim, fala palavrão, bebe, enche a cara, dá mau testemunho. Tu é o visível. Mas o invisível, que é aquele crente que dá bom testemunho, que é fiel a Deus, que busca viver em santidade, é esses que o diabo quer pegar. Tu acha que o diabo quer destruir a placa do Ministério de Santos? Isso aqui é só placa. Tu acha que ele quer destruir a placa da Madureira? É só placa. Tu acha que ele quer destruir? Ei, entenda. Aqui na terra há muitas igrejas, muitas placas. Tem Deus é Amor, tem Batista, tem Casa da Bênção, tem Universal, tem um monte. Mas diante de Deus, no mundo espiritual só tem duas: a visível e a invisível. A que vai ficar e a que vai subir. Aí aquela perguntinha que você não precisa responder, não. Que igreja você faz parte? A visível ou a invisível? Pastor, o senhor está dando uma tese que o senhor precisa formar mais, porque o menino que nasce, como ele não é Cristo, se ele vai reger as nações com vara de ferro? O menino que nasce, no versículo 5, ele fala do trono também. Me explica aí, vamos lá para a Bíblia. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 15. Efésios 2, versículo 15. Eu vou mostrar para você o raciocínio. Paulo está falando sobre os gentios. Para o povo de Israel só tem duas classes de povo: gentios e judeus. Aqueles que são da linhagem de Israel e os que não são. Amém ou não amém? Então para ele só dá duas classes de pessoas. Paulo está falando aqui que Jesus, através da cruz, uniu essas duas pessoas. Diante de Deus agora não tem gentio, não tem judeu. Todos aqueles que confessam Jesus, agora todos somos um só povo em Cristo. Amém ou não amém? Então Paulo está tratando disso. E olha só o que ele diz. Olha só o que ele diz. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Dos dois um novo homem. Então, este homem que Paulo está dizendo, ele é todos, gentios, judeus, todos aqueles, representa agora um povo só, tipificando nessa pessoa, no homem. Pastor, legal, entendi, agora somos um homem só, um povo só, um corpo só, maravilha, através de Cristo, através do sacrifício na cruz. Mas e aí, e agora? E reger, porque a Bíblia diz que Jesus vai reger com vara de ferro. Vamos lá, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 26 e 27. Palavra para a igreja.
Essa palavra é para a igreja. Versículo 26 e 27. 1, 2, 3 e ao que vencer e guardar, eu lhe darei poder e com vara e será. Jesus está falando para quem isso aí? Para a igreja, eu e você. Então, nós entendemos que esse homem representa um povo só. Segundo, nós também vamos reger as nações com varas e ferro. Tá bom, pastor, e o trono? Continua, Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e 21. Vamos lá? Versículo 21. 1, 2, 3 e ao que vencer lhe concederei Eu posso ouvir alguém dizer amém pelo menos? Você entendeu agora aqui a visão? Então, a igreja representada nesta mulher com as suas duas fases: a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível nasce no Calvário, Pentecostes. A igreja, o menino nasceu. E a fúria de Satanás era para quê? Para pegar o menino. Por isso que tem uns hinos aí que a gente tem que tomar muito cuidado. E quando o inferno pensava que havia vencido Jesus na cruz, não, o inferno não queria que Jesus fosse para a cruz. Satanás não queria que ele fosse na cruz morrer pela humanidade. Então quando ele vai na cruz, morre, nasce a igreja. Você pode dar glória a Deus por isso? Nasce a igreja. E as promessas ligadas a ele agora estão ligadas a mim, a você e eu. Como assim? Ele vai reger as nações com vara de ferro, eu também vou reger. Ele se assentou no trono do Pai, eu vou me assentar no trono dele também. E você pode perceber conforme você vai lendo, você vai ver, isso nós vamos perceber mais para frente, que quando João está ouvindo Jesus falar, uma voz no céu, ele ouve a voz dizendo assim, ó, e essa voz era como voz de muitas águas. Vai ter um texto mais à frente que você vai ouvir o povo falando, e João vai dizer assim, ó, e a voz que eu estou ouvindo é a voz como voz de muitas águas. Ou seja, a voz do povo é a mesma voz do seu Deus. Então um menino aqui, vamos lá, recapitulando, a mulher vestida do sol, ela representa a igreja. Ela está grávida. Agora ela representa a igreja visível e a igreja invisível. O menino nasce, a igreja nasce. Aí a Bíblia diz que ele é arrebatado aos céus. Entendeu o mistério? Porque quem fala de arrebatamento na Bíblia é só ligado a igreja. Jesus não foi arrebatado aos céus. Jesus foi assunto aos céus. Jesus foi levado aos céus. Arrebatar é ser tomado com força. Então, por isso que nós entendemos que o menino aqui não é Jesus. Porque Jesus não foi arrebatado, ele foi levado. Quem está entendendo diz amém. Então ele foi levado, e eu acho lindo, porque o texto vai dizer que ele foi levado aos céus. Foi levado aos céus. Para Deus e para o seu trono. Aí versículo 6. Pastor, mas e aí? A igreja invisível? Se você não faz parte da igreja invisível, eu sei que é difícil dar glória a Deus. Mas vamos lá. Pastor, a igreja invisível foi arrebatada. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? E agora, pastor? E a igreja visível? A igreja visível ficou. A mulher ficou. Aí o versículo 6 vai dizer assim, ó, e a mulher fugiu para o deserto. Por quê? Porque já que o diabo não consegue pegar a igreja que foi arrebatada,
ele vai querer pegar os que ficaram. Por isso que eu estou falando para você, você entendendo esse capítulo, a sua mente vai começar a abrir para você entender tudo que nós já lemos. Porque lembre-se, João está no ambiente da eternidade, passado, presente, futuro. João está tendo uma visão aqui, irmão, tremenda. E olha só o que ele está vendo. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Pastor, eu fiz a conta aqui. Quantos anos vai dar? 3 anos e meio. Ou seja, é o momento em que Satanás, através do anticristo, vai perseguir os que ficaram. Só que, nesses que ficaram, vocês lembram? As 2 testemunhas pregando, se converteram 144 mil. E eles vão fugindo. E esses que estão selados por Deus estão sendo preservados. Tanto é que ela foge para o deserto e Deus ali vai cuidar deles. Ou seja, dentro desse momento, aqueles selados que se converterão, você está começando a abrir um pouco mais a mente? Que se converterão nesse período, serão selados por Deus, serão protegidos por Ele. 7. E houve batalha no céu. Miguel, seus anjos, batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. 8. Olha que está tendo uma guerra. Mas não prevaleceram. Ou seja, o diabo perdeu de novo. Você pode falar para esse irmão aí que está perto de você, fala para ele assim, ó, o diabo perdeu de novo, irmão. Isso. Você tem que deixar claro isso aqui, porque isso aqui, quando você lê o livro, você vai ver que está mostrando a vitória de Deus e a derrota do diabo. Aí olha só, não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Ou seja, ele saiu daquelas regiões celestiais e caiu-se. Aí vamos lá. Versículo de número 9. Versículo de número 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Você pode dizer comigo assim, ó, o inimigo das nossas almas. Vamos lá? 1, 2, 3 e... O inimigo, o seu papel é enganar. Esse é o papel do diabo, irmão. Vem aqui que é mais bonitinho, é melhor, a sua vida vai melhorar aqui. Tudo ilusão. Faz isso que é melhor. Tudo ilusão de Satanás. Ele vem para mentir, para enganar. Faz isso que vai te aliviar. Mentira. Faz isso que vai melhorar. Mentira de Satanás. Aí olha só. Ele foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Observe que está falando do grande dragão, a antiga serpente. Quando a gente lê, a gente fala assim, então quer dizer que ele começou uma serpente, com o passar do tempo foi crescendo e virou um grande dragão. Pastor, como a gente chega nesse raciocínio? Gênesis 3,14. Gênesis 3,14. Olha o que Jesus vai falar. Perdão, o que Deus Pai vai falar. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. O homem veio da onde? O homem veio da onde? Do pó. Então a serpente representa quem? Satanás. Então, lei lá da época de Adão, ela está se alimentando do pó. Como assim, pastor? Se alimentando do pecado da humanidade. Irmão, vem comigo, senão tu vai ficar doido aí. Vem, imagina, pastor, eu quero pensar igual o pastor, ficar doidão com ele assim. Isso. Senão tu vai ficar boiando aí. Então, olha o que o texto diz.
Serpente representa quem? Aí Deus dá uma ordem para assim, ó, tu vai se alimentar de pó. E o homem vem da onde? Do pó. Então o diabo, desde a época de Adão, só está se alimentando do pecado do homem. E esse foi se alimentando tanto, está se alimentando tanto, está se alimentando tanto, que a serpente cresceu. E agora virou um grande dragão. E ele está ali. Caiu do céu agora, das regiões celestiais. Já foi expulso da sala do trono. Parou nas regiões celestiais. E agora, João está tudo vendo isso. Fica atento num detalhe. Capítulo 4. João, vou te mostrar as coisas que breve hão. Então, entenda, vão acontecer. Então, olha o que João está vendo, irmão, que negócio. Aí ele vai ter, e o texto diz assim, vamos lá, volte lá. Apocalipse 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra. Por isso que ele não está aqui na terra, irmão. Ele está nas regiões. Você lembra que eu disse que tem uma mulher lá? Que ela disse que o cara lá de cima ajudava ela? Então você sabe que é um cara lá de cima que ajuda ela, né? Habita nas regiões celestiais, entendeu, né? Então vamos lá. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, os anjos caídos caíram. Versículo 10. Vamos lá. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Irmão, o papel do diabo é esse, ele é acusador. Você sabia que enquanto eu estou aqui, enquanto você está sentado aí, sabe o que ele está fazendo? Acusando. Porque esse é o papel dele. E quem não crer no sangue de Jesus cai no conto do vigário, como diz o ditado popular. Mas quem tem o sangue de Jesus tem ciência que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Próximo versículo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O que isso quer dizer? A mensagem da cruz. E pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Que isso, pastor? Está falando dos mártires. Está falando daqueles, sabe? A igreja que subiu, o menino que subiu e aqui ficou. Eles tiveram que continuar lutando pela vida, crendo no poder do sangue do Cordeiro. E quando o texto está dizendo assim, ó, e não amaram as suas vidas até a morte, fala dos mártires. Que nesse tempo, nesse período, você agora vai ter que dizer assim, nega Jesus ou morre. Vou morrer. Aí você vai ser, que ficou, né? Vai ficar sendo torturado. Vai ter que dar a sua própria vida. Por isso que o texto é bem claro. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Porque tudo aqui que vem depois, nada é possível se não for pelo ponto inicial. Se não for o sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus, o teu testemunho não vai dar nada. Sem o sangue de Jesus, o teu amor pela própria vida não vai dar nada. Então os que ficaram vão ter que crer, continuar crendo no sangue de Jesus a ponto de darem a sua própria vida. E eu sei que é difícil falar isso no Brasil, porque no Brasil a gente não tem essa perseguição, irmão. A gente só fica só no imaginário. Mas nesse exato momento, há pessoas lá do outro lado do mundo, que só porque falaram assim, ó, eu reconheço Jesus como Salvador da minha vida, estão sendo degolados. Confessa, ou nega, ou vai morrer.
pessoa, não, eu creio em Jesus, estão morrendo nesse exato momento. Alguns anos atrás eu ouvi de uma pesquisa missionária que a cada 3 minutos, quantos minutos? Quantos minutos? Se tiver algum bom de matemática aí, a nossa média de culto é de 2 horas de culto. Se a cada 3 minutos um morre por causa do evangelho, no mundo, se a cada 3 minutos um morre por causa do evangelho, no mundo, imagine 2 horas de culto enquanto você está aqui. Quantas pessoas estão morrendo por amor a Jesus? Aí eu fico olhando para uns irmãos, parece que chupou limão. Parece que não tem motivo para dar glória a Deus. E ainda tem uns que falam assim, não, se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Vai. Se eu não for arrebatado, eu vou ser o que for ficar e vou lutar pela minha vida. Vai. Do jeito que está esse povo hoje, irmão. Eu posso ouvir um ai, aleluia aí, irmão? Vamos lá, o tempo está voando. Versículo de número 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus. Aí sabe para quem ele está falando agora? Para aqueles que já estão e quem já foi arrebatado. Isso aqui é para nós, já estamos lá na glória, bodas do Cordeiro, já estamos com o novo nome, veste branca. Pois todos os que estão nos céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quanto tempo está faltando aqui no texto? 3 anos e meio. Irmão, o diabo sabe que ele já é um derrotado. Você pode falar para esse irmão que está perto de você, fala assim, ó, o diabo é um derrotado, irmão, não crê nisso na lábia dele não, fala para ele, não cai no conto dele não, você tem valor, você é uma bênção, fica firme com Jesus, fica mais crente, dá glória a Deus aí, isso, dá aleluia, fica firme no Senhor Jesus, porque o diabo já é derrotado, e ele sabe disso, e sabe o que eu acho interessante, tanto que ele sabe? Salmo 91, isso aqui eu acho lindo demais. Quando Jesus está sendo tentado pelo diabo lá no deserto, quem lembra disso aqui diz amém. Essa igreja é uma igreja que conhece a palavra de Deus, graças a Deus. No capítulo 4 de Mateus, ele está sendo testado pelo diabo lá no deserto, Jesus. E ele começa a usar palavras, os livros da Bíblia, porque o diabo conhece. Aí ele vai falar um texto do Salmo 91. Põe 8 diante. 8, 9 em diante. Somente os seus olhos eram lá para 9, 10, 11. Isso. Olha só. O diabo chega para Jesus e diz, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Vai, 12. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Só fala até aí. Se ele falou até aí, é porque ele sabe o salmo todo, né? Ele olha Jesus lá em cima do pináculo e diz, pula aí, que a palavra diz que ele vai enviar teus anjos e vai segurar. Se o diabo falou até o versículo 12, ele sabe o que está escrito no versículo 13. E o que está escrito no versículo 13, pastor? Pisarás o leão, a cobra. Calcarás os pés do leão, o leão jovem e a serpente. O que isso quer dizer? Que ele vai ser esmagado debaixo dos seus pés. Eu sei que pouca gente, você fala para o seu irmão, diga para assim, ame a palavra de Deus, irmãos. Jesus está no deserto, e a Bíblia diz que ele está jejuando quantos dias? Quantos dias? Quando o diabo aparece, ele está jejuando e orando. Quando o diabo aparece, irmão, o diabo
na visão de hoje. Sabe como você tem que expulsar demônio? É jejuando e orando. É só isso? Não. Porque se fosse só isso, quando ele aparecesse diante de Jesus, Jesus estava 40 dias, irmão, jejuando e orando. Era só aparecer, ele já ia desaparecer. Jesus estava jejuando e orando. Você concorda comigo? Mas o que venceu Satanás? A palavra. O que isso passou? Não adianta você jejuar e orar se você não é obediente. Então o que expulsa o diabo, pastor, é só orar e jejuar? Não, eu preciso procurar ser obediente à palavra de Deus. Eu ouvi alguém dando glória a Deus, aleluia. Aí vamos voltar para o texto lá, vai. Por que eu estou falando isso? Porque esses dias eu estava falando com uma pessoa e a gente que gosta de ler a Bíblia, como eu sei que tem muitos irmãos que gostam de ler a Bíblia aqui, tem algumas piadas que a gente fala, brincando, usando o texto bíblico, e só quem lê vai dar risada, quem não lê não dá risada. Aí um dia eu falei para uma pessoa, falei assim, rapaz, tá tão quente que eu fui no ponto de ônibus e eu encontrei Misael, Ananias e Azarias. A pessoa ficou assim, cri, 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 cri. E eu cascando da risada. E eu dando risada. Porque eu sei o que eu estou falando, né? Aí a pessoa, eu olhei assim, eu falei, rapaz, tu precisa dar uma lida na Bíblia. Por que, pastor? Quem era Misael, Ananias e Azarias? Sadraque, Mesaque e Abidinego. Ah, eu lembro dessa história. Eu falei, rapaz, vai ler a Bíblia, velho. Não acontece isso? Não sei se você já teve essa experiência. Às vezes você conta um negócio da Bíblia e você fala para a pessoa, pensando que a pessoa vai dar risada também contigo. Só que tu olha, aí tu percebe, não leu não. E se lesse, entendeu o mistério. Mas vamos lá. Vamos voltar o texto aqui em nome de Jesus. Versículo de número, onde eu parei? Versículo 13. Versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho, o homem. Então, já que ele não consegue levar e vencer, ou pegar, ou destruir a igreja vencedora, a igreja arrebatada, agora ele vai pegar a mulher que ficou. Versículo 14. Versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo. Olha só, olha o detalhe. Um tempo, 1 ano. E tempos. Essa palavra tempos aqui não é no plural coletivo, que é vários. Esse tempos aqui, o texto grego, é duplo. Tempos, então, quando fala assim, um tempo, e tempos é 2 anos. Se 1 ano é um tempo, 2 tempos é 2 anos. Então, quantos anos foram até aqui? 3. Então, um tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos, já são 3. E metade de 1? Então, o que isso quer dizer? Ah, como você é inteligente, tá vendo? Então, observe que os 144 mil, que nós já falamos aqui que não pode ser, possa ser que não seja 144 mil, mas seja um número simbólico, os escolhidos, os selados, ok? Os selados, então, se converteram na tribulação depois que a igreja foi arrebatada, aí agora está aqui os perseguidos, vão para o deserto, e o texto diz assim, e foram dadas à mulher asas grandes como de águia. Aí eu me lembrei de um texto, que diz em Êxodo 19, versículo 4, porque traz o mesmo sentido, porque o povo de Israel estava no deserto, e agora o povo novamente vai voltar para o deserto se esconder. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Então, preste atenção, ela vai receber asas e ela vai voar para o deserto. Voltando lá para o texto. Quem está entendendo até aqui, diga amém, irmão. Tá bom, glória a Deus. Versículo 15. Está ali recebendo por 3 anos e meio, que é a última metade da grande tribulação. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar, ou levar, ou destruir.
Versículo 15, Satanás está atacando, o anticristo está atacando. Versículo 16, e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. De alguma maneira, irmão, de alguma maneira, a nação de Israel, aqueles 144 mil, serão ajudados. Por quê? Não serão todos que vão aderir ao anticristo, que vão estar debaixo do poder do anticristo. Então, de alguma maneira, quando fala da terra, fala da nação, do povo. A nação, os escolhidos serão ajudados e serão protegidos de alguma maneira dos ataques de Satanás ou do anticristo. E o versículo de número 17 diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Ou seja, não somente ao povo judeu, mas a todos aqueles que se converteram a Cristo. E os que guardam os mandamentos de Deus. Quem é que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus? São o povo judeu. Eles são fiéis aos mandamentos. E tem o testemunho de Jesus Cristo. Quem é que tem o testemunho de Jesus Cristo? É a igreja, os gentios. Ou seja, eles juntos, aqueles que depois que a igreja arrebatada, vencedora foi, aqueles que se convertem depois, pelo testemunho das duas testemunhas, são selados. Esses são aqueles representando. Quem representa aqueles que guardam os mandamentos? Os judeus. Quem representa aqueles que guardam o testemunho de Jesus? Os gentios. Aqueles que creem no evangelho. Então esses gentios, judeus, que vão aceitar o testemunho, a pregação das duas testemunhas, dos que vão fazer parte daquele grupo dos 144 mil selados, esses serão protegidos, guardados do ataque de Satanás. Então, pastor, o que nós vemos aqui? Capítulo 12. Que a igreja vencedora vai ser arrebatada. Glória a Deus. O que nós vemos aqui, pastor? Que aqueles que ficaram, depois que as duas testemunhas vão anunciando, e eles se convertem de verdade, de coração, serão selados 144 mil. Esses serão protegidos e guardados. E mesmo Satanás tentando atacar, não consegue. Pastor, qual é a moral, qual a conclusão final que nós chegamos ao ler o capítulo 12? Que mais uma vez Satanás é derrotado.